Nós vamos falar hoje o que é uma integral dupla e como é que a gente faz o cálculo. É importante você compreender que esse curso de integral dupla eu tenho várias aulas. Eu vou começar por aqui, né? Não serei muito formal, porque o objetivo é que você entenda, é como se aqui fosse a aula número 1. É o seu primeiro contato com esse tipo de pergunta. Lógico que depois a gente vai começar a fazer perguntas. Como é que aparece isso aqui em problemas? Né? Qual o significado de uma integral dupla? Representa o volume? Mas por quê? Então, tudo isso a gente vai aprender, mas você tem que ter paciência e o principal, com você mesmo. Então, vamos devagar? Vamos primeiro começar a aula de hoje com 2 exemplos para que você entenda como é que eu calculo essa integral bem aqui. Então, a pergunta, quando aparece assim, é a integral, ó, uma outra integral. Bem aqui apareceu uma função de 2 variáveis, x mais xy, e aqui apareceu um dy e um dx. Deixa eu voltar, eu botei o exemplo 2, né? Eu vou começar pelo exemplo 1, esse não era o exemplo 1. Está aqui o exemplo 1, eu botei o slide 2 aqui. Na aula de hoje, nós vamos falar de algo assim especial, que é a chamada integral dupla. O objetivo é entender bem simples. Eu vou começar por essa situação aqui, bem simples, de modo que você entenda a simbologia, entenda essa história de dx, dy, e eu preparei dois exemplos, de modo que você entendesse direitinho como é que se faz isso. Esse pedaço faz parte de um curso maior, que você tem que acompanhar passo a passo até chegar ao motivo, assim, qual o significado disso aqui, fazer aqueles problemas mais interessantes. Então, vamos devagar? Então, vamos começar por essa ideia aqui e não sair daí. Olha só aqui, eu quero calcular, é assim que a gente lê, a integral da integral de x mais 2y, aí aqui aparece dx dy. Lógico, você está bugado, né? E bem aqui eu tenho um intervalo, esse 0 a 1 é o intervalo, mas vamos devagar. Eu quero que você entenda que calcular essa integral dupla bem aqui é calcular 2 integrais. Eu tenho uma de dentro, sempre a história é essa. Vou até pintar para você. Você primeiro vai calcular essa minha integral bem aqui, ó. É como se você tivesse um colchete. Tem um colchete subentendido. Então, você começa calculando essa integral, que é uma integral definida. Olha aqui, ó, a variação de 0 a 1. Eu estou te dizendo que você começa dessa maneira bem aqui, ó. Você vai calcular a integral, aí você coloca. Integral de quem, professor? Integral de x mais 2y, bem aqui, dx. Na variação de 0 até o número 1. O que eu gostaria que você entendesse aqui é que quando você for calcular essa integral aqui, bem aqui aparece esse dx. Quando aparecer, vou até marcar, quando aparecer o dx, bem aqui, sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a variável é x. Ah, mas espere lá. Se aparecer um y, eu encaro ele como sendo um número. Eu faço o tratamento de número. A minha variável é x. Eu irei calcular a integral, a minha primitiva, pensando, olha, x é a minha variável. Não entenda bem isso. Podemos dizer assim, eu tenho uma integral aqui parcial. É uma integral onde a minha variável é a variável x. Então, lá vai. Eu gostaria que você colocasse bem aqui para o professor a primitiva. Olha, a minha variável é x. Qual é a primitiva de x? Ah, já sei. Como aqui é 1, a primitiva de x é x a segunda sobre 2. Não esqueça, aumenta uma unidade e divide pelo próprio expoente. Então, aqui você coloca um traço de fração e aqui você vai colocar x a segunda dividido por 2. Primitiva de x é x ao quadrado sobre 2. Agora, é importante você entender que eu estou fazendo a primitiva em relação a x. A minha variável é x. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando aparecer esse 2y aqui, você não pode bugar. As pessoas erram bem aqui.
quando vão fazer a integral, preste atenção, vou fazer até um riscado bem aqui. A integral de 2y e bem aqui aparecendo x, é importante você entender que aqui a pessoa quer falar, já sei, professor, esse 2 sai, de y é y ao quadrado sobre 2. Não, 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 não. Mas por que não, professor? Porque a minha variável é x. 2y não tem x, então 2y é uma constante. E aquela brincadeira que eu sempre utilizo aqui, você vai utilizar o teorema de Namarra. Vai tirar o número Namarra. Então, esse 2y, ele sai da sua primitiva e você vai fazer somente a integral de 1. Bem aqui tem um número 1 subtendido. Mura, da onde veio esse 1? Tem 1 bem aqui subtendido. 2 vezes y vezes 1. Então, é isso que a pessoa tem que entender bem, mandar bem, quando ela vai estudar a integral dupla. Olha, eu vou fazer a integral em relação a quem? Em relação a x, x é a minha variável. Eu faço a integral em relação a x. Se aparecer y, se aparecer um z, sai. Né? Você não faz. Então, essa é a ideia que você tem que pegar. Então, repetindo, vou apagar bem aqui. Lá vai. Vou mudar até a caneta aqui. Bem aqui tem olha lá, a integral de 2y. Como é que você faz? O 2y sai, 2y saiu, e você vai fazer a integral de 1. Que 1 é esse? Tem 1 aqui subtendido. A integral de 1 em relação a x é o próprio x. Ok? Então, não esqueça isso. É nesse pedaço que a pessoa buga. Isso aqui na variação de 0 até 1. Não fique com vergonha, ainda não entendi. Preste atenção. A integral em relação a x. X é a nossa variável. Aqui a integral de x, já sei, dá teu show. X ao quadrado sobre 2. A integral de 2y, nada de cometer gafe. 2y a segunda, não, a variável é x. Então, 2 é constante, sai. O y é constante, sai. Ficou apenas 1 subtendido. E a integral de 1 em relação a x é o próprio x. Então, aqui está a nossa primeira situação. E essa é uma integral definida. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir. Vou usar o teorema, fundamental do cálculo, que a gente substitui o valor máximo, depois menos o mínimo. No lugar de quem? Da sua variável, que é a variável x. Então, entenda o seguinte, aqui você vai substituir. No lugar do x, coloque 1, por gentileza, ó. Coloque 1 no lugar do x. Tá? Não é x, é a variável. Agora, menos, e substitua o outro valor, que é o 0, no lugar do x. Ó, na manha, é dessa maneira que você vai fazer. Eu gostaria que você entendesse que a integral dupla, você vai calcular duas integrais. Uma em relação a x e a outra em relação a y. E é sempre de dentro para fora. Não se perca, eu não quero você se perdendo. É sempre aqui, ó. Primeiro esse cálculo aqui, ó, esse de dentro, depois o de fora, já você vai acompanhar. Perceba pelo poder da fé que esse cara bem aqui, ó, zerou. Esse cara aqui, ó, zerote. Esse aqui, ó, coloque aí, deu 0 resultado. 0 a segunda é 0, por 2, 0. 2 vezes y dá 2y, mais vezes 0, zerou. Então, esse cara é 0. E aqui eu tenho 1 a segunda dá 1 sobre 2. Então, aqui você vai ter meio mais 2y vezes 1, 2y. Aí agora você dá uma respirada e diz, o que é que eu faço, professor? Vai calcular a segunda parte. Agora sim, olha o que eu tenho. Eu vou calcular agora a minha integral aqui, ó, desse resultado, que é o resultado de azul. Seria esse cara azul aqui que eu tinha marcado aqui. Então, de meio mais 2y dy na variação de 1 a 2. Então, agora vem a segunda parte. E agora sim, você vai calcular uma integral em relação a y. Vai mudar? Não, é a mesma coisa.
É como se fosse um x. Só que você diz, olha, a minha variável agora é a variável y. E eu te pergunto, qual a primitiva de meio em relação a y? Aí você diz, espera, se fosse x, era meio x. Se é y, é meio vezes y. Isso mesmo. Então, aqui você tem meio vezes y. Mais, qual a primitiva de 2y? O 2 sai, para não ter confusão, né? Teorema de Namarra, o 2 sai. E a integral de y é y à segunda dividido por 2. É como se fosse x. X ao quadrado sobre 2. Só que tem que entender que aqui a variável é y, eu respeito. 2 saiu, y à segunda sobre 2. Muita gente fica bugado na hora desse meio aqui. Ah, mas eu errei o meio. É a mesma ideia. O meio sai e bem aqui teria o número 1 subtendido aqui do lado. Deixa eu colocar uma outra cor aqui para ficar destacado, vermelho. Bem aqui teria o número 1 subtendido. Então, esse meio saiu. A integral de 1 seria y, porque a sua variável. É importante entender que esse dy aqui, ele te diz qual é a variável que você está fazendo a integral. Eu estou fazendo a integral em relação a y, bem aqui. De modo anterior aqui, foi em relação a x. Show? Agora, o que é que eu posso fazer? Colocar a variação. Qual é a variação que eu estou fazendo aqui? Ó? De 1 até o número 2. O que é que eu posso fazer? Eu posso pachacar esse pachaca com esse bem aqui. Simplifica, faz aquele corte legal. E aí você tem o seguinte aqui. Meio vezes y mais y ao quadrado. Na variação de 1 até o número 2. Cuidado para não errar a conta. Não deixar o inimigo agir nessa hora. O que eu faço, professor? Vai substituir primeiro o valor máximo e depois o valor mínimo. Ajude o professor aqui, ó. Vai substituir o número 2, primeiramente, no lugar do y. Jogue o número 2 aqui, ó, na calma. Sempre aqui menos. E substitua o número 1 após isso. Meio vezes 1 mais 1 elevado à segunda. E agora a gente vai fazer as contas para chegar ao resultado final. Aqui você pode dar um corte, ó, pachaca, pachaca, ficou o número 1, 1 mais 2 à segunda, 4, menos meio, ó, meio vezes 1 é meio, então aqui eu tenho, posso até colocar em decimal, 0,5 mais 1 à segunda, que é o número 1. Só que eu tenho aqui, 1 mais 4 vai ser 5, menos meio mais 1 vai dar 1,5. E aí você tem o nosso primeiro resultado aqui, 3,5. E aí você sambou na questão, você gabaritou a questão aqui. E é dessa maneira que a gente vai calcular a integral dupla. São duas integrais. Nesse caso, é sempre assim, de dentro para fora. Aqui você tem a integral em relação a x. Esses números aqui, 0 a 1, é a variação de x, é o valor de x. Depois de fora, dy, tá? Então, essa ordem aqui, ela é importante. Eu faço na ordem que aparece a sua questão. Só para você entender melhor, dá uma notada que eu volto em 5 segundos. Agora nós vamos resolver essa próxima questão e eu quero que você entenda direitinho como funciona. Ela é muito parecida com a questão anterior, só que aqui houve uma mudança. O autor da questão colocou dy aqui primeiro. Isso importa? Importa sim, porque você faz, não esqueça, você tem que fazer aqui, ó, de dentro para fora. Então, de dentro aqui. Então, esse cara bem aqui, ó, se aparecer o dy, deixa eu marcar para você de azul. Se aparecer o dy aqui, essa variação de 0 a 2 é a variação de y. Então, a jogada sempre é assim. Guarde na sua alma. Esse cara você resolve sempre de dentro aqui, ó, de dentro para fora. É dessa maneira que você vai obter o valor disso aqui. Vamos lá? São duas integrais que você começa fazendo assim. Primeiro,
Você chega aqui, vai calcular a nossa integral definida de x mais xy. Agora preste atenção, bem aqui é dy e o meu y varia de 0 até 2. Então é assim que você faz, de dentro para fora. Agora você vai chegar bem aqui e vai calcular primeiro a primitiva. Agora preste atenção. Qual é a sua variável? Ah, amor, eu sei. A minha variável é y aqui. Ok, então quem é a integral de x em relação a y? Amor, bem aqui tem um número 1 subtendido. Ah, legal. Então x sai, teorema de Namarra, tira o x Namarra e você vai calcular a primitiva de 1. Qual é a integral de 1 em relação a y? É o próprio y. Então, cuidado para não bugar. Muita gente chega aqui e acaba errando, tá bom? Então, cuidado. Aqui é em relação a y. X não é a variável, x é um número. Então, o número sai e você faz a integral de 1, que é y apenas. Então, sempre assim. Por que você fala que x é número? Porque eu estou fazendo a integral em relação a quem? A y. Então, y é a nossa variável. Então, x é um número, tratamento de número. Show? Mesmo esquema bem aqui, mesmo raciocínio. Qual é a integral de xy? Ah, Moura, a variável é y. Então, x sai, teorema de Namarra. E a integral de y é y ao quadrado dividido isso aqui por 2. Então, é dessa maneira que você vai proceder. Isso aqui você coloca na variação de 0 até o número 2. O que é que eu faço agora? Vou substituir o valor máximo menos o mínimo. Então, você vai substituir agora bem aqui, ó, no lugar do x, vai colocar, ou melhor, no lugar do y, que a variável é y, vai colocar o número 2. Vai ficar x vezes 2 mais x vezes 2 a segunda dividido aqui, ó, por 2. Dessa maneira, você substitui no lugar do y. Você está fazendo em relação a y, sua variável é y. Menos, agora substitui o zero. X vezes 0 mais x vezes 0 a segunda dividido isso aqui por 2. Você pegou? Pegou a visão, como se diz? Então, essa é a ideia. Agora aqui vai zerar, ó. Zerote aqui, ó. 0 aqui, 0 aqui. Então, zerou esse cara bem aqui, ó. Tudo zerado aqui. E aqui você vai fazer essas contas. Ajuda o professor. X vezes 2 vai dar 2x. Aqui você tem ao lado 2 a segunda, 4. 4 dividido por 2 vai ser 2. Então, eu vou ter 2x. E 2x mais 2x vai dar 4x. Então, aqui está o nosso primeiro resultado. E agora, você vai pegar esse nosso resultado e vem calcular a segunda integral definida. Você vai calcular a nossa integral desse resultado, que é o verde. Essa parte verde foi isso que ela deu, essa verde aqui foi isso que deu. Então, eu vou calcular a integral desse resultado de 4x em relação a quem? A x agora, na variação de 1 a 2. Ah, ficou bem fácil. Ficou bem na manha agora aqui. Como é que eu faço? O 4 sai, teorema de Namarra. A integral de x é x a segunda dividido por 2, porque aqui é x mesmo, é normal. Na variação de 1 até o número 2. Você pode fazer uma divisão aqui, ó. 4 por 2 vai ser 2. Então, vai calcular a primitiva, a integral definida, melhor, de 2x a segunda na variação aqui de 1 a 2. Que aí você só substitui o valor máximo e o valor mínimo, né? Então, vai ficar 2 vezes 2 a segunda menos, sempre é menos, viu? Menos, aí substitui o mínimo, que é o número 1. Tá vendo como você consegue aprender?
Aqui 2 à segunda vai dar o número 4 vezes 2, você coloca 8 aí, menos 1 à segunda é 1 vezes 2 vai ser 2, e aí você tem um resultado que vai ser o número 6. Então você calculou aqui, ó, o nosso resultado, essa nossa integral bem aqui dupla deu o número 6. Então o procedimento sempre é esse, fazer de dentro para fora e perceber. Se eu faço a integral em relação a x, a minha variável é x, tá bom? O y, se aparecer, tratamento de número para ele. Quando é em relação a y, tá? O y é a sua variável, sempre assim. X é a variável, y é a variável. E não esqueça de fazer uma revisão para lembrar das propriedades de integral. Tudo bem? Quer saber mais sobre isso? Eu vou te esperar na próxima aula que nós vamos fazer uma observação especial. Imagina só, se eu pego um exemplo desse aqui, se eu mudo aqui, se eu posso, né, essa ordem interessa, eu posso mudar aqui na marra, né, dx, dy, vai mudar o resultado? Então eu vou responder isso na próxima aula. Te espero, Rapidola. Fala galera, Rapidola, tudo bom? Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Então acesse a próxima videoaula e não esqueça, compartilhe, deixe aquele seu joinha parceiro e deixe seus comentários sempre nas nossas videoaulas. Te espero na próxima aula aqui no seu canal Rapidola.